Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e hoje a gente fala sobre bens imóveis. Bem, quando a gente fala sobre bens imóveis, a gente está falando sobre aquela espécie de bem, né, aquela dentro da nossa classificação, de acordo com o primeiro critério que o Código vai trazer no capítulo 1º, referente ao bem considerado em si próprio, ou seja, em relação a ele por sua própria natureza, sem considerar a relação que ele pode ter com os demais. E aí a gente vai ver que a primeira e mais importante classificação são entre bens móveis e imóveis. Então a gente já traz o conceito legal dos bens imóveis. Bem imóvel é aquele que pode ser transportado por movimento próprio ou removido sem que isso importe em alteração ou prejuízo em sua substância. Então veja, é um conceito bastante lógico. Se ele é imóvel, significa que ele não pode ser deslocado, transportado ou removido sem que isso lhe cause prejuízo, sem que isso lhe cause danos. A ideia mais clara que a gente tem de imóvel é justamente dos prédios, das edificações, e que realmente é o exemplo mais claro para a gente ter essa distinção. Os bens móveis vão ser justamente o contrário, são aqueles que podem ser transportados por força própria ou por força alheia, sem que isso importe em prejuízo de sua substância. Mas a gente vai tratar agora, propriamente, das distinções que existem em relação aos bens imóveis, para aí sim a gente passar para os bens móveis. Existem diversas formas que a gente pode classificar e a gente tem que ter em mente bem claro esses conceitos. Vamos à primeira delas? A primeira forma que a gente classifica um bem imóvel, ou seja, a forma como ele recebe essa característica, é em relação à sua natureza. Aqui, especificamente, a gente está falando de solo, subsolo e espaço aéreo, que são essas espécies de bens imóveis por sua natureza que adquiriram essa qualidade sem que houvesse a intervenção do homem ou qualquer outra modificação natural, ou seja, aquilo que já originariamente, por sua própria natureza, o solo, o subsolo e o espaço aéreo, são impossíveis de serem removidos sem que isso importe em prejuízo à sua substância. Então, uma dica é sempre pegar o conceito específico e bater com o conceito geral para tentar fazer esses encaixes. A gente vai ver também, aí só avançando um pouco no assunto e rapidamente, que os direitos à propriedade, né, quando uma pessoa tem direito à propriedade sobre um solo, ele vai abranger o subsolo, isso é uma determinação legal, mas a evolução do nosso sistema retirou desse particular, ou dessa pessoa que adquire o solo, certos poderes em relação à própria propriedade. Ela não vai adquirir, por exemplo, recursos hídricos e minerais. Por quê? Por sua importância e por sua fundamentação, né, do quanto que a sociedade precisa disso, retirou-se, né, dessa pessoa a titularidade também sobre esses elementos que podem compor a sua propriedade. A segunda classificação é por acessão natural. Na acessão natural, a gente fala que são os bens imóveis que foram aderidos ao solo por uma movimentação natural. Então, por exemplo, as árvores são bens imóveis por acessão natural. Ou seja, aquilo não dependeu da ação humana para que aquela planta nascesse e se fixasse naquele lugar. Então, a gente está falando também de uma espécie de bem imóvel. Por quê? Porque o seu transporte, a sua retirada importa em prejuízo à sua substância, mas a gente está falando de um cujo acesso se deu de forma natural ao solo. Ah, mas e no caso em que o homem joga a semente, etc.? Mesmo assim, é considerado acessão natural. Por acessão artificial, a gente entende aqueles bens imóveis e que recebem essa qualidade porque eles foram incorporados ao solo pelo homem. Então, aqui se enquadra aquele exemplo mais básico que a gente tinha visto, né, que é o primeiro que a gente lembra, que são as edificações. Veja, o homem construiu o edifício e aquele edifício se incorporou ao solo, né, se tornou imóvel por sua característica e que, né, pelo critério de acessão artificial, né, partiu do solo justamente por uma modificação, por processo da vontade e da construção humana.
Sobre isso, importa fazer algumas considerações do artigo 81 do Código Civil. E esse artigo 81, ele vai dizer que não perde o caráter de imóvel as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidos para outro local. E no inciso 2, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então veja, a primeira hipótese é aquela hipótese meio cinematográfica, né? Que é quando você pega um edifício e remove esse edifício para outro lugar. Quando isso acontece, por disposição da lei, né, apesar de isso ser um transporte que não necessariamente vai importar em prejuízo a sua substância, mas por força da lei, aquele bem, né, você fala, não, mas está transportando o prédio, então agora ele é móvel? Não. A lei vai expressamente dizer no artigo 81, inciso 1, que nesta condição a edificação não vai perder a sua característica de bem imóvel. E pelo inciso 2, ele vai dizer o seguinte, se você impregna um material originariamente, né, então vamos supor, tem um material de construção e você usou esse material de construção para formar um prédio. A partir do momento em que aquele material ele é empregado naquele prédio, né, para fazer uma parede, um muro, etc., ele passa a ser imóvel, porque ele faz parte de um todo que é imóvel. Se você retira esse, vamos dar um exemplo mais factível, um tijolo, por exemplo. Se você retira esse tijolo com a finalidade de reempregar esse tijolo naquela construção, então veja, a lei fala materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregar. Então, se você retira esse tijolo para depois colocar de volta, no momento em que você retirou, você fala, agora o tijolo voltou a ser móvel. Não. Se foi com essa finalidade, por determinação expressa do artigo 81, inciso 2, esse vai continuar sendo considerado, esse tijolo vai continuar sendo considerado um bem imóvel e não vai ser aplicado a ele as características típicas de um bem móvel. A gente já viu, né, eu elenquei 3 das diferenças principais que você tem sobre o regime jurídico de bens imóveis e regime jurídico de bens móveis. Mais uma observação que eu gostaria de destacar, dessa vez não consta de texto expresso da lei. Semente da terra, quando são lançadas, elas são... Então veja, a semente, elas inicialmente, a gente considera ela como sendo bem móvel, certo? Porque você pode transportar sem que isso importe em prejuízo à sua substância. Mas uma vez lançadas na terra, elas passam a ser consideradas bens imóveis, ok? Um bem ele pode ser imóvel, pode adquirir essa característica de imóvel. Então veja, todos esses critérios que a gente está falando são critérios que permitem que determinados bens sejam classificados por esse primeiro critério como sendo bens imóveis. Então a gente já viu, ou veio assim pela natureza, houve uma cessão natural, uma cessão artificial, ou ocorreu que é essa próxima hipótese, a cessão intelectual. O que é a cessão intelectual? O bem ele tem uma natureza de bem móvel. Você pega e consegue transportá-lo sem que isso importe em prejuízo da substância, como a gente reiteradamente falou. Mas, pela vontade humana, veja, a cessão intelectual, ele vai ser classificado como bem imóvel. Por exemplo, você pode fazer com que isso seja aplicado a um rebanho, por exemplo, ou a uma máquina agrícola. E por fim, a gente fala da determinação legal, que também são bens que possuem naturezas, que por sua própria natureza seriam, em regra, classificados como bem imóveis, mas porque o legislador entendeu que não, eles passam a ser classificados como bens imóveis, por meio do critério eleito pelo legislador no momento da produção da lei. Então, cito 2 exemplos. A aeronave e os navios. Mas existem outros que são menos tangíveis e que também fazem parte disso. Por exemplo, direitos reais e direitos sucessórios. A própria lei atribui a eles características de bens imóveis. Mas por que o legislador faz isso? Porque, como a gente viu lá na aula sobre assuntos gerais, historicamente os bens imóveis são tratados pelo legislador com mais cuidado. Há mais formalidades, burocracias, etc., como a gente tinha dito. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as classificações relativas aos bens móveis. Mais uma vez, assunto muito importante e de grande incidência no exame de ordem. Então, eu conto com a atenção de vocês também na próxima aula.
sem, né, antes de terminar, deixar de fazer o convite para que vocês continuem divulgando nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até lá.